precisamos ter coragem para abraçar as nossas cruzes, ao invés de abandoná-las. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, versículos do 21 ao 27. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, meditamos no Evangelho do último domingo sobre a profissão de fé de São Pedro, que lhe rendeu um grande elogio do nosso Senhor. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Pedro foi feliz naquela ocasião porque ele só poderia ter adquirido tal gênero de conhecimento por meio de um ato de fé e jamais por ciência puramente humana. Hoje, porém, o texto do Evangelho de São Mateus, que a liturgia nos propõe, apresenta uma situação bem diversa. Ao anúncio da paixão de Jesus, Pedro não responde da mesma forma de antes, e sim com uma evidente preocupação. Pedro fala: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. É interessante frisar que, apesar do medo flagrante, a fala de Pedro não deixa de ser uma oração piedosa, que expressa um cuidado enorme com o seu mestre. Não obstante, nosso Senhor responde-lhe com as palavras mais duras de todo o Evangelho: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Essa dureza de Cristo só pode ser entendida à luz da grandiosidade e da importância da sua missão pela salvação dos homens. Embora Pedro tivesse acertado com a ajuda da graça sobre a pessoa de nosso Senhor, ele humanamente se enganou quanto à missão do Filho de Deus, ou seja, Jesus veio a este mundo para expiar todos os nossos pecados e com isso tornar-nos dignos da filiação divina. Era essa a vontade mais sublime do Pai, cujo Filho deveria cumprir sem hesitação, como disse Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e levar a termo a sua obra. João, capítulo 4, versículo 34. Eis então o porquê de Cristo ter repreendido tão duramente o seu discípulo. Para aplicar a lição desse Evangelho em nossas vidas, devemos reconhecer em primeiro lugar a nossa tendência de imitar a Pedro quando nos deparamos com a cruz. Cremos sim em Jesus Cristo e o aceitamos como Cristo, o Filho do Deus vivo, mas não nos sujeitamos facilmente às contradições, às cruzes do dia a dia, procurando 1001 formas de evitá-las. Assim, a impotência e o fracasso na resolução desses problemas
acabam se convertendo num fardo angustiante. E apenas desse modo entendemos a necessidade de dobrar a espinha, tomando a nossa cruz como um instrumento de salvação. É a nossa hora da paixão, em que morremos para nós, a fim de nascermos para Deus. A maior dificuldade nessa matéria é que as pessoas, não sabendo lidar com o sofrimento, acabam perdendo grandes oportunidades de progresso na fé e nas demais virtudes. Ora, o sofrimento é algo universal. Homens, mulheres, adultos e jovens, idosos e crianças, todos sofremos. A diferença está no modo como essa dor é vivida por cada um. O sofrimento por si só não santifica ninguém, não redime ninguém, enquanto não for transformado em ato de caridade, numa oferta de amor por Deus e pelo gênero humano. Sociedades como a Europa do pós-guerra, ou em boa parte do continente africano, que já experimentaram dores terríveis ao longo dos anos. No entanto, nenhuma delas tem apresentado um alto nível de santidade. Em razão disso, São Paulo nos exorta a nos oferecermos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. Romanos 12, versículo 1. A meditação desse domingo deve nos fazer compreender que existe uma salvação por trás de cada cruz. Daí que Cristo se manifeste resolutamente contra a mentalidade satânica em Pedro. Apenas o céu pode nos oferecer a paz eterna e imperturbável, ao passo que o inferno é um lugar de completa agonia. Entre esses dois extremos, temos de caminhar nesse mundo, buscando transformar as fadigas daqui, seja o casamento, o trabalho, a igreja, a doença e etc., em prêmios de uma vida feliz ao lado de Deus, Pai. De outro modo, transformaremos realidades salvíficas como essas indicadas em fardos pesados, sujeitando-nos a uma eternidade na mais suprema aflição, porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Reza a tradição que por volta do ano 67 depois de Cristo, durante a perseguição de Nero, Pedro foi aconselhado a fugir de Roma para escapar do martírio. Entretanto, quando se punha a caminho, ele avistou Nosso Senhor caminhando numa direção contrária à sua. "Para onde vais, Senhor?" perguntou-lhe Pedro. E Jesus lhe respondeu: "Vou a Roma morrer de novo pelo meu povo." Constrangido por aquela visão, ele finalmente entendeu que precisava dizer seu derradeiro sim à vontade de Deus para conquistar a mais alta bem-aventurança, acabando assim crucificado e de cabeça para baixo. Ele, pela misericórdia de Deus, ofereceu seu corpo como sacrifício de amor a Cristo. A morte de todos os mártires é a morte redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, peçamos hoje ao Senhor a graça de, imitando o gesto de São Pedro, voltarmos sempre ao caminho da paixão, quando a cruz vier nos visitar. Ó Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós a coragem para carregar as nossas cruzes, ao invés de delas querermos fugir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.